Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história de Norman Geisler, um dos grandes teólogos que marcaram o século XX. Então você vai conhecer um pouco da história desse teólogo, que foi marcante no século XX. Ele teve muitas contribuições e ele influenciou muito a teologia e aquelas pessoas que estudam teologia, A teologia contemporânea foi muito influenciada por ele. Então eu espero que você goste desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Norman Leo Geisler, 21 de julho de 1932 a 1º de julho de 2019. Os primeiros dias e a necessidade da apologética. O amor e a apreciação de Norman pela apologética cresceram a partir de suas muitas experiências. Como um cristão recém-convertido, ele passou muitos de seus primeiros dias testemunhando para moradores de rua e bêbados na Rua da Miséria de Detroit. Quão difícil isso pode ser, não é mesmo? Em uma dessas ocasiões, enquanto ele estava compartilhando o Evangelho, um bêbado irritado tropeçou e roubou a Bíblia de Norman. Repreendeu-o e desajeitadamente virou as páginas em busca de um versículo específico. Então, apontando seu dedo ossudo para o versículo, ele disse arrastado para Norman, abre aspas, veja, você não deveria estar pregando o Evangelho. A Bíblia diz, vá e não conte a ninguém. Fecha aspas. Foi depois dessa experiência perturbadora que Norman reconheceu sua necessidade de apologética e a escolha que tinha de fazer. Ou parar de compartilhar a fé ou obter respostas para as perguntas difíceis. Graças a Deus, ele escolheu a última opção. O resto é história. Foi a partir daí que ele começou a se aprofundar na apologética, que é a defesa das doutrinas da fé. Apologética e um aviso aos estudantes e estudiosos. O Dr. Geisler amava ensinar e também amava seus alunos, frequentemente os alertando, como um pai zeloso, de que suas suposições filosóficas de cosmovisão determinarão suas conclusões teológicas. Para Norman, os críticos negativos da Bíblia e até mesmo alguns estudiosos evangélicos foram vítimas desse problema. Ou seja, a aceitação de ideias ruins e métodos falhos levou a uma leitura heterodoxa herética das Escrituras, o que inevitavelmente leva ao erro. Norman sempre acompanhava seu alerta como axioma, abre aspas, lixo entra, lixo sai, fecha aspas. Como filósofo formado, Norman estava bem ciente de que as ideias têm consequências, então ele priorizou em seus ensinamentos e escritos destacar a importância do bom pensamento e os perigos devastadores de métodos falhos. Para enfatizar esse ponto, ele frequentemente citava o refrão familiar de A.W. Tozer em seu Conhecimento do Santo. Abre aspas, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre você. Fecha aspas. Por quê? Porque os ídolos podem ser de metal ou mentais, e a adoração não pode ir além do seu conceito de Deus. O foco de Norman no papel das ideias de cosmovisão na descoberta da verdade lhe deu o impulso para a apologética clássica e para levar a sério o aviso do apóstolo Paulo de ter cuidado com a filosofia, Colossenses 2:9. Ele via a apologética como tendo um propósito ofensivo e defensivo. Ofensivamente, ela constrói um argumento a favor da fé cristã. Ofensivamente, a apologética responde à pergunta crucial: por que o cristianismo é verdadeiro? Este caso ofensivo é realizado através de 12 premissas básicas. Primeiro, a verdade sobre a realidade é cognoscível. Segundo, os opostos não podem ser ambos verdadeiros. 3. É verdade que o Deus teísta existe. 4. Milagres são possíveis. 5. Os milagres realizados em conexão com uma afirmação de verdade confirmam a verdade de Deus por meio um mensageiro de Deus. Continuando a lista. 6. Os documentos do Novo Testamento são confiáveis, textual e historicamente. 7. Conforme testemunhado no Novo Testamento, Jesus afirmou ser Deus. 8. A afirmação de Jesus de ser Deus foi comprovada por uma convergência única de milagres, por exemplo, a ressurreição. 9. Portanto, Jesus era Deus em carne humana. 10. Tudo que Jesus, que é Deus, afirmou como verdade é verdade. 11. Jesus afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus. 12. Portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que se opõe a a verdade bíblica é falsa. Defensivamente, a apologética responde a qualquer objeção ou pergunta sincera sobre a fé cristã. Por exemplo, quando surgem objeções à existência de Deus, elas podem precisar primeiro compreender a natureza absoluta da verdade.
Da mesma forma, alguém que questiona a ressurreição precisa compreender a confiabilidade do Novo Testamento. Em outras palavras, a apologética é pré-evangelização. Ou seja, ela é feita antes da evangelização, se necessário, ou quando uma objeção ou pergunta é levantada. Então é necessário ter um conhecimento de apologética, saber defender a fé, a Bíblia, as páginas da Escritura e saber responder. Uso da boa filosofia. Além de seu amor pelas Escrituras e pela apologética, o Dr. Gasley, com pouco mais de 40 anos, obteve seu doutorado em filosofia pela Universidade de Loyola, em Chicago. Como evangélico, frequentando uma escola católica liberal, ele se viu refletindo profundamente sobre as afirmações de alguns filósofos e como elas se relacionavam com as declarações bíblicas. Ele reconheceu que, embora algumas filosofias e filósofos contradissessem as Escrituras, outras forneceriam apoio e esclarecimento úteis para a doutrina cristã. Norman acreditava que há uma diferença entre boa filosofia e má filosofia, e que as Escrituras nos ordenam usar a mente na adoração, Isaías capítulo 1, verso 18, Mateus 22, 37, João 4, 24, 2 Coríntios 10, verso 5, e na defesa da fé, 1 Pedro 3, 15. Por causa de seu amor pelo Evangelho e bom raciocínio filosófico, Norman era frequentemente descrito como um cruzamento entre Tomás de Aquino e Billy Graham. Esses são grandes elogios. Um é um grande teólogo da história da igreja, Tomás de Aquino, muito considerado pelos católicos, e Billy Graham, um grande pregador do Evangelho. Norman fez uso extensivo das obras de Tomás de Aquino, que foi de 1224 a 1274, a vida de Tomás de Aquino. Particularmente, a Suma Teológica, livro 1, Summa contra Gentiles, sobre o poder de Deus, sobre o ser e a essência, sobre a alma e muitas outras. Os tópicos mais importantes de Tomás de Aquino abordou relacionados à apologética incluem revelação, fé e razão, conhecimento e realidade, Deus, analogia da linguagem religiosa, criação, seres humanos e o problema do mal e ética. Sobre essas questões, Tomás de Aquino contribui significativamente para uma compreensão mais profunda e melhor defesa da fé evangélica. O Dr. Gasley vê o trabalho de Tomás de Aquino como útil na construção de uma fundação teísta, para fazer apologética e apoiar os atributos clássicos de Deus, como sua imutabilidade, eternidade, infinitude e simplicidade, unidade. De acordo com Norman, uma abordagem tomista, que é de Tomás de Aquino, é o melhor corretivo para visões finitas de Deus, como a teologia do processo e o teísmo aberto. Experiência profissional. Ao longo do seu ministério de quase 6 décadas, Norman debateu com dezenas de ateus e céticos e compartilhou o evangelho pelo mundo. Além disso, ele foi cofundador de 2 escolas de pós-graduação, o Seminário Evangélico do Sul, em Charlotte, Carolina do Norte, e a Universidade Internacional Veritas, em Santana, Califórnia, e lecionou teologia, filosofia e apologética cristã clássica em cursos de graduação e pós-graduação em alguns dos seminários mais recomendados dos Estados Unidos, incluindo a Trinity Evangelical Definitive School e o Seminário Teológico de Dallas. Embora o espaço não permita uma análise completa da carreira profissional de Norman, há alguns destaques importantes dignos de nota. Norman iniciou sua carreira profissional em sua ordenação em 1956, pastoreando igrejas em Michigan e Illinois até 1963, e novamente de 2003 a 2007 em Charlotte, Carolina do Norte. Sua carreira acadêmica começou como assistente de pós-graduação do Departamento de Bíblia e Filosofia de Wheaton College em 1959, mas mais recentemente atuou com várias funções, incluindo, entre outras, primeiro presidente da Evangelical Philosophical Society de 1976, presidente da Evangelical Theological Society de 1998, presidente da Southern Evangelical Seminary de 1999 a 2006, cofundador da International Society of Christian Apologetics de 2006, presidente da International Society of Christian Apologetics de 2006 a 2008, distinto professor de teologia apologética e chanceler da Veritas International University de 2008 a 2019 e editor-geral da iniciativa Defending Inerrancy de 2014 a 2018. Embora seja mais conhecido por sua defesa intransigente da cosmovisão cristã e suas muitas publicações, seu amor pela família e pelos alunos, humildade e ética do trabalho incansável são uma parte importante de quem ele é. Muitos conhecem o Dr. Gasley por seu estilo de escrita sistemático e conciso, refletido em seus 127 livros sobre vários assuntos como ética, apologética, filosofia, Bíblia e teologia.
muitos dos quais são usados em faculdades bíblicas e seminários em todo o país. Inerrância bíblica. O Dr. Geisler também é reconhecido por seu envolvimento no histórico Conselho Internacional de Inerrância Bíblica, ICBI, de 1979 a 1989. Durante seu tempo no ICBI, foi membro fundador junto com J. Grimster, Harold Lindsey, J. L. Parker, Greg Bunsen, John Gerstner e R. C. Sproul, editor-chefe das publicações do ICBI e redator da Declaração de Chicago sobre Inerrância Bíblica, CSBI, e da Declaração de Chicago sobre Hermenêutica Bíblica, CSBH. Essas declarações seriam assinadas por cerca de 300 estudiosos bíblicos evangélicos no Conselho da ICBI e adotadas pela Sociedade Teológica Evangélica ETS, como sua definição prática de inerrância bíblica. As questões da inerrância foi priorizada pelo Dr. Geisler, que escreveu prolificamente sobre o assunto e frequentemente defendeu essa importante doutrina, mesmo quando não era popular fazê-lo. Para Norman, a inerrância bíblica era uma conclusão resultante de um exame minucioso das Escrituras e do reconhecimento de que Deus não comete erros. Sua lógica era a seguinte: Deus não pode errar. 2. A Bíblia é a palavra de Deus. 3. Portanto, a Bíblia não pode errar. Mais recentemente, em 2014, Norman e outros estudiosos evangélicos criaram a iniciativa Defendendo a Inerrância, projetada para conscientizar sobre a tendência preocupante dentro de instituições acadêmicas cristãs e entre estudiosos evangélicos de se afastarem da inerrância bíblica. É o pessoal que adeia a chamada teologia liberal, e eu já fiz vídeos sobre isso quando surgiu o seu momento histórico. O tipo de homem que Norman era. O melhor exemplo para ilustrar tipo de homem que o Dr. Geisler era é seu envolvimento no julgamento Scopes II em Little Brook, Arkansas, em 1981. A legislatura de Arkansas promulgou uma lei que permitia o ensino da ciência da criação juntamente com a evolução nas escolas públicas. Você pode imaginar o que aconteceu em seguida. A ACLU processou o Estado e, posteriormente, contratou quase 3 dúzias de advogados agressivos para anular a lei. O procurador-geral do Estado de Arkansas, que não estava preparado nem motivado para defender a nova lei, convocou Norman para ser a única testemunha do Estado. Norman foi, essencialmente, o único defensor da nova lei. Durante semanas, os advogados da ACLU tentaram argumentar para chegar à vitória, sobrecarregando Norman com perguntas e debates dia após dia, por horas a fio, sem chegar a lugar nenhum, deixando o tribunal absolutamente frustrado. Quando a ACLU percebeu que não iria derrotar o Dr. Geisler com argumentos, optou por usar seus escritos anteriores para incriminá-lo com a ajuda da mídia. Como um fanático religioso, infelizmente, a lei foi revogada. Apesar do resultado, Norman é um indivíduo destemido que acredita na força da verdade mesmo em meio a adversidades avassaladoras. Precisamos de mais crentes como ele, que, como João Batista, comeu gafanhotos e mel silvestre, vestiu roupas de pelo de camelo e falou a verdade, independentemente das consequências. Este é o tipo de homem que Deus usou por quase 60 anos para fortalecer a igreja, o que lhe rendeu o apelido de Norman Tempestuoso. Família. O Dr. Geisler deixa sua graciosa esposa Barbara Jean, casada há 62 anos em 2019, que foi quando ele morreu, formada pela Fort Wayne Bible College, Universidade Taylor, seus 6 filhos, 15 netos e 3 bisnetos, foi as pessoas que ele deixou, quando morreu. Oramos por Bárbara e pela família Geisler, que enfrentam a perda da profunda presença de Norman. Eles são gratos pela oportunidade de terem desfrutado de sua vida forte e rica em seus anos como um homem de Deus. Todos nos confortamos em saber que o Dr. Geisler está nos braços amorosos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós os veremos novamente. Jesus disse, abre aspas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Fecha aspas. João, capítulo 11, do 25 ao 26. E aqui, pessoal, está o site das informações desse vídeo. E esse artigo foi escrito por Joseph Holden, PhD. O Dr. Joseph Holden foi o relator desse artigo e também é reitor da Veritas International University. E você pode conhecer o site deles e também
esse site que eu coloquei aqui, foi a fonte das informações desse vídeo, que está o artigo dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe like no vídeo, deixe inscrição no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo sobre essa série da história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.